Vamos falar aqui da política da cidade de São Paulo. Marta Suplicy será vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, para a disputa à Prefeitura de São Paulo. O acordo foi fechado nesta segunda-feira, depois de uma conversa da ex-prefeita com Lula. Atualmente, Marta é secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes e deverá deixar o cargo para voltar ao PT. A expectativa na campanha do PSOL é que todos os trâmites para a filiação de Marta Suplicy estejam solucionados até a segunda quinzena deste mês. E aí, Adalberto Piotto, vamos lembrar que houve um acordo entre o PSOL e o PT, que foi firmado lá em 2022, quando o Guilherme Boulos desistiu da candidatura aqui ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad. E aí os petistas teriam carta branca para poder escolher o vice na chapa. Marta Suplicy, então, que hoje está sem partido, vai se filiar novamente ao PT para disputar ao lado de Guilherme Boulos a Prefeitura de São Paulo. Lembrando que Marta Suplicy está de licença, ela deve voltar agora no próximo sábado, vai se desligar aí da Prefeitura de São Paulo e vai, então, fazer a chapa com Guilherme Boulos. Ela vai voltar ao PT, o partido do qual ela saiu, dizendo que não conseguia conviver com tantos escândalos de corrupção. A minha pergunta é o quão relevante e o quão importante pode ser Marta Suplicy na disputa municipal. Ainda é? Marta Suplicy faz parte quase que de um passado da Prefeitura de São Paulo. A Marta Suplicy estava, se não me engano, no Scala de Milão, no Teatro Scala de Milão. A cidade estava extremamente esburacada, teve uma tempestade, buraco em todo, abriu uma cratera gigantesca. Teve que ouvir Paulo Maluf, à época, dizendo assim: a dona Marta, eu não sairia aqui da cidade numa situação como essa. Veja só o nível que foi a administração de Marta Suplicy. Ela perdeu a eleição. O sonho dela era ser presidente da República, nunca conseguiu isso, porque quem manda no PT é o Lula e ele é o candidato e ninguém tasca. Bom, é simples assim. Só não foi da outra vez que Haddad foi o candidato, porque ele estava na cadeia. Mas a pergunta é quão relevante é Marta Suplicy ainda na política municipal? É porque ela parece, neste momento, olhando, obviamente que a campanha vai acontecer ainda, mas ela faz parte de uma outra era da cidade de São Paulo. Ela não tem exatamente um recall de uma administradora competente. Não é esse o legado da Marta Suplicy. Ela terminou com a cidade esburacada. Uma cidade que, sim, no final do ano, até pelo clima brasileiro, pelo verão brasileiro, chove muito. E você teve uma cratera. Ela ouviu um constrangimento de Paulo Maluf naquele momento. Eu me lembro muito bem, eu era repórter nessa época, eu cobri isso daí. E ela estava fora da cidade. Ou seja, depois sai do PT, votou inclusive a favor do impeachment de Dilma Rousseff, se não me engano. Foi isso, né, Silvio? Sim. Votou a favor. Até coerente com a saída dela do PT, enfim, reclamando, então aí é uma coerência. Agora volta a pedido de Lula, que voltou ao governo brasileiro nas condições que vimos lá em 2022. Quer dizer, a minha pergunta é qual o nível de coerência ela vai defender na campanha, o quanto que ela vai agregar de votos ao Boulos, que é um ultra-radical de esquerda, com um passado de invasão e tudo mais. Aliás, com frases violentas. Me lembro quando o Tarcísio foi eleito governador, ele também usou de frases violentas, que se fosse o contrário, estaria algum desses inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei, é um nome, mas hoje eu não consigo entender qual seria a relevância dela, de importância realmente para angariar votos. Pois é, Silvio Piotto lembrou que ela votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Pode ser chamada de golpista, Silvio Navarro? Mas antes de te ouvir sobre essa chapa, essa aliança, Guilherme Boulos, Marta Suplicy, a gente vai rever um trecho do vídeo da Marta, quando ela saiu do PT. Vamos lembrar o que ela disse a respeito do partido. Mas o PT acabou se desviando do caminho e se contaminando com o poder. E eu quero dizer para vocês que eu nunca me desviei dos meus valores, os valores que meus pais me ensinaram, que eu criei os meus 3 filhos e que eu não me desviei da luta para a justiça social e para a luta, tudo que eu sempre acreditei. E é por essas razões que hoje eu deixo o partido, não para desistir do caminho iniciado há 30 anos, mas exatamente para continuar a segui-lo. Silvio, de alguma forma ela pode dar as mãos para Geraldo Alckmin?
Pois é, se confirmar, a Marta vai ser o Geraldo Alckmin dessa eleição municipal, mais ou menos na mesma proporção. E o Guilherme Boulos leva outra ex-prefeita de São Paulo pelo PT, talvez no banco do passageiro do Celta Prata, que é o que ele fazia na eleição passada com Luiz Erundina, também já tinha deixado o PT. A Marta era uma petista histórica, entrou para o PT em 1983 e a Marta foi prefeita de São Paulo e perdeu a reeleição para o José Serra. A Marta foi senadora pelo PT. Piotr já lembrou aqui, a Marta votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff e disse que não era golpe, com todas as letras. A Marta deixou o PT com frases como essas que nós acabamos de exibir, dizendo que o PT era um partido corrupto. E digo mais, a Marta disse que Fernando Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo, que era o prefeito do improviso. Palavras dela. É possível encontrar esses tweets se ela não apagou até hoje. Como é que a Marta vai participar de uma reunião do diretório do PT agora? Será que ela vai olhar para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vai dizer: ministro, foi o pior prefeito da história de São Paulo? A Marta vai colocar o PT agora na garupa do Guilherme Boulos. Talvez porque o PT na última eleição teve o pior desempenho da sua história na Prefeitura de São Paulo. Gilmar Tato teve 460 mil votos, ele ficou em 6º lugar. PT que já administrou a cidade. Muito bem lembrado e reafirmo o que foi dito. Ela não agrega absolutamente nessa chapa. Pior, repete a fórmula de uma ex-prefeita mal avaliada pela cidade na chapa do Guilherme Boulos. Perde o Guilherme Boulos nessa história. Então, eu acho que vamos aguardar também desdobramentos, porque o próprio Boulos pode não querer a Marta. Ela é ligada à administração que ele vai combater nas urnas, do Ricardo Nunes. Ela é secretária de Assuntos Internacionais. Isso ela sabe fazer bem. Viajava muito para a Europa, inclusive no mandato. Talvez o Guilherme Boulos entenda que a Marta representa algo diferente do eleitorado que ele vai buscar, que é esse eleitorado progressista, essa esquerda um pouco caviar, essa esquerda dos barzinhos, do boné do MST que é pop. Esse é o Guilherme Boulos. Então não faz muito sentido, até porque a Marta não agrega, inclusive, a massa mais orgânica do próprio PT. Sindicalismo, de jeito nenhum. Ela não representa isso. E aí, Ana, qual o peso do nome de Marta Suplicy aí para fazer essa aliança com Guilherme Boulos, aquele que descobriu recentemente a cisterna, né? Vale lembrar sempre. Pois é, Paula, essa gente mora no passado, né? E a Marta Suplicy, assim como o Geraldo Alckmin, agora eles vão ter que responder. Esse é o problema de tanta liberdade das redes sociais, Paula. É que esse passado não dá para apagar. Não dá para apagar, por exemplo, o que o Geraldo Alckmin disse sobre o PT, hoje vice-presidente de um dos maiores corruptos da história do Brasil, que o PT eleito era a volta à cena do crime. Não dá para apagar, por exemplo, que a Simone Tebet, ministra hoje também de um dos maiores corruptos da nossa história, disse que o PT era feito apenas vivendo, mamando no dinheiro dos impostos do brasileiro, né? Dinheiro de esquema, de corrupção, de petrolão, de mensalão, e que ela jamais aceitaria um cargo num possível governo petista em 2023. A internet, por exemplo, nós já mostramos aqui várias vezes que Simone Tebet, que outros amigos do Lula desconfiaram da urna eletrônica, o próprio ex-ministro da Justiça, ainda ministro da Justiça, né? Flávio Dino, deu uma sumida também, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, também reclamou da falta de transparência das urnas eletrônicas. Por tudo isso, Paula, é que eles odeiam a liberdade de expressão, porque comunista, quem gosta de regime totalitário, além da mordaça, eles precisam reescrever o passado, arrancar algumas páginas aqui e ali e reescrever o passado. E com a liberdade da internet, né, de você ver, né, o que eles disseram e checar o que eles estão dizendo agora e cobrar ações, aí não dá. Então, 2024 será o ano que eles entrarão em guerra
absoluta, diariamente, contra a liberdade de expressão no Brasil. E aí, Augusto, Marta Suplicy de volta ao PT, o que você achou dessa escolha aí do Partido dos Trabalhadores para compor essa chapa com Guilherme Boulos? Nossos colegas aqui lembraram que ela também era conhecida aqui em São Paulo como a Martaxa, ela que instituiu a taxa do lixo. Eu nem morava aqui em São Paulo, mas parece que se cobrava, né, uma taxa à parte do IPTU, não é isso? Mas que acabou não... Mensalmente. Mensalmente, era uma taxa do lixo à parte. Um dos momentos mais constrangedores que eu já vi, pela grosseria, pela falta de tato político, ético, foi uma entrevista do Lula ao Ratinho na campanha em que se elegeria, que o PT lançou o Haddad, se elegeu prefeito. Ele, para justificar o lançamento do Haddad, ele disse: a gente tem de renovar o partido, tem de escolher gente nova, tal, chamando a Marta Suplicy de velha. Uma deselegância, para dizer o mínimo. Eu falei, bom, aí não tem volta, né? Uma coisa dessas, humilhante. Afastou a Marta. Agora a gente vê a Marta voltando. Então isso só confirma o que eu vivo dizendo. O PT deixou de ser um partido político, poderia ter sido, para se transformar numa seita que tem como único Deus um ladrão. E os devotos fazem o que ele manda. A Marta voltar ao partido, de que ela teve de sair por ser considerada velha, é um negócio muito desmoralizante para ela. Para ela.